Santificação de Gordon Randolph Clark. Muitas pessoas em igrejas relativamente ortodoxas estão confusas sobre a santificação. Por um lado, há aqueles cuja visão pode ser assumida pela frase "relaxe e deixe Deus agir". Tendem a ser, em geral, carismáticos ou pentecostais. E por outro lado, há aqueles que creem que a justificação é pela graça, mas a santificação é pelas obras. Tendem a ser reformados. Esses erros são comuns às tentativas humanas de alcançar a salvação. As religiões humanas se dividem em dois grupos, os místicos e os obreiros. Cada grupo escolheu um método errado de salvação e por isso não a encontra. A Bíblia ensina que a salvação, do começo ao fim, da eleição à glorificação, da eternidade à eternidade, é inteiramente pela graça. O grande inógrafo Augustus Toplady expressou a visão cristã da salvação ao escrever estas palavras: mas não por obras que tenham feito ou venham a fazer. Deus decretou conceder a salvação ao homem pecador. Nossas obras, tanto antes quanto depois da regeneração, não são a base nem a causa da nossa salvação. Somos justificados, declarados legalmente justos por Deus e perdoados de todo pecado, somente pela graça, somente mediante a fé, a parte das obras. Além disso, nossa justificação é inteiramente externa a nós. É uma obra que Deus realizou por nós, imputando-nos a justiça perfeita de Cristo. Não é uma obra realizada em nós por Deus. A santificação, contudo, não ocorre fora de nós. Trata-se de uma mudança moral subjetiva em nosso caráter, que se inicia com a regeneração e se completa na glorificação no céu. No 13º capítulo da Confissão de Fé de Westminster, santificação resume o ensino da Bíblia com estas palavras: aqueles que são eficazmente chamados e regenerados têm um novo coração e um novo espírito cridos nele. São ainda mais santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e seu Espírito habitando neles. O domínio do corpo inteiro do pecado é destruído e as várias concupiscências dele são cada vez mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são cada vez mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa santificação se estende por todo o homem, contudo, é imperfeita nesta vida, permanecendo ainda alguns requisitos da corrupção em cada parte. Daí provém uma guerra contínua e irreconciliável, a carne cobiçando contra o espírito e o espírito contra a carne. Nessa guerra, embora a corrupção remanescente possa, por um tempo, prevalecer grandemente, ainda assim, por meio do suprimento contínuo da força do Espírito Santificador de Cristo, a parte regenerada vence, e assim os santos crescem na graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Tanto a justificação quanto a santificação são obras de Deus, não nossas. A primeira, a justificação, ocorre inteiramente fora de nós. A segunda, a santificação, é a obra de Deus ao nos purificar de todo pecado. O Catecismo Maior afirma que a santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habitando-os cada vez mais a morrer para o pecado e viver para a justiça. Em suma, os homens não se santificam a si mesmos. Nem sua regeneração, nem o seu crescimento na graça se devem à sua própria diligência ou obediência, mas somente a Deus. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
É exatamente isso, fruto do Espírito, não de nós mesmos, pois é Cristo que vive em nós, e é Cristo quem opera em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Somos ordenados a operar aquilo que Deus já operou em nós. Não podemos realizar nada se Deus não operar em nós, pois sem Cristo nada podemos fazer. Somos feituras de Cristo, não de nós mesmos. Mas como Deus nos santifica? Seria simplesmente um relaxe e deixe Deus agir? A resposta cristã para essa pergunta, já expressa na citação da Confissão de Fé de Westminster, pode surpreender alguns nesta era emocional e anti-intelectual. Deus opera por meio do conhecimento. Cristo orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pedro orou para que a graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A razão de sua oração é evidente, visto como seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina. É comum, em alguns círculos religiosos, lamentar a futilidade da educação na transformação da vida dos homens. Diz-nos que a educação é o método pagão dos gregos e não o método cristão para mudar os homens, mas tal atitude está muito distante da Bíblia. É precisamente a educação na verdade, que é o meio da nossa santificação. Tiago nos diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Pois a palavra implantada é poderosa para salvar as nossas almas. Cristo é o nosso mestre e somos santificados pelo seu conhecimento. Deus santifica o seu povo por meio de sua palavra. Se nós essa palavra, não poderemos ser santificados. Nossa obediência imperfeita é manchada pelo pecado, a lei moral de Deus, que é santa, justa e boa. Não é a causa da nossa santificação, mas a consequência. Se não fôssemos já santificados, não encontraríamos em nós nem o querer, nem o realizar da vontade de Deus. A santificação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, nem é, por outro lado, simplesmente relaxe e deixe Deus agir, tornando-nos, de algum modo, místicos. Santificados, nossa esperança é que Deus ilumine parte da confusão que envolve a doutrina da santificação na igreja de hoje.